em câmaras setoriais, porque essas câmaras setoriais, ela é o apoio da diretoria executiva. Lá elas vão debater as suas necessidades, vêm para a proposta para a diretoria executiva do SESCOM e aí a diretoria delibera sobre as mobilizações que forem necessárias para cada segmento de atividade. O senhor, enquanto presidente do SESCOM, enquanto profissional, enquanto empresário, como é que o senhor acha que o Brasil está no rumo de desenvolvimento ou ainda a gente vai viver com esse aperto fiscal? Falar de política econômica, né, e crescimento, nós vemos aí um embate técnico que existe entre as taxas de juros, a resistência do governo em reduzir as taxas de juros para viabilizar o crescimento. Isso está atrelado efetivamente no efeito aí de aumento de inflação, quer dizer, você provoca um aumento de crescimento, automaticamente gera um descontrole, onde a inflação poderá acontecer uma retomada. O governo vem aí segurando, administrando esse processo inflacionário, mas que vem trazendo aí um vício de conduta e comportamento que não incentiva o produto nacional. Nós estamos hoje dando oportunidade para grandes empresários saírem do país, produzirem empregos fora do país em detrimento do povo brasileiro. Então, às vezes era preferível você ter um pouquinho mais de inflação, mas ter uma sociedade mais ativa, com oportunidade de trabalho e com oportunidade de crescimento. Não adianta projetos sociais que a gente vê e entende até que podem ser um pouco ilusórios. Uma cesta básica, um cartão social, não resolve o problema de ninguém. Nós temos que dar trabalho efetivo. O que se sabe hoje é que quem está se utilizando do cartão benefício do governo, hoje não está procurando mais emprego, porque está confortável. Ele, com aquela renda do mês, ele consegue ficar tomando a sua aguinha de coco todo mês e para ele o setor produtivo não é muito mais interessante. O modelo econômico hoje do governo atual, do governo federal, é o mesmo do anterior? Nós não conseguimos identificar diferença não. Aquilo que vinha do governo anterior foi se dando continuidade. Nada de novidade foi implementado. A gente tinha a comunidade solidária, a gente tinha também coisas semelhantes, programas semelhantes como o do Bolsa Família, tínhamos no governo anterior. Isso tem um custo. O senhor acha que futuramente nós vamos ter que... Esse custo ele vai dobrando, triplicando, e isso vai refletir na economia daqui a pouco? Com certeza, é um custo e é uma estratégia política, né? Porque o nosso povo é muito carente, ele é carente de educação, que já foi dito, ele é carente de moradia, ele é carente de saúde, ele é carente de trabalho. Então, quando eu vou e dou para ele algo que ele não precisa se esforçar muito, eu estou fazendo aí um ato político e querendo aí aderir aí uma probabilidade de carismática muito forte. É um processo um pouco perigoso que a gente precisa repensar e olhar para a nação de forma produtiva e não de forma somente social. Relações do SESCOM com outros sindicatos de empresas de serviços ligados direta e indiretamente ao Mercosul. O senhor pensa nisso? O SESCOM desenvolve algumas ações nesse sentido, de intercâmbio? Sim, nós temos aí uma participação num organismo internacional, que é a Associação Internacional Americana de Contabilidade, que é a AIC. O ano passado nós visitamos todos os países vizinhos, eu e mais uma comissão, fomos visitar a Argentina, Uruguai, Paraguai, estivemos no México, estivemos na América do Sul, enfim, corremos aí quase que uma boa parte aí da comunidade europeia, estudando os comportamentos do tributário de cada nação e trazendo alguns modelos aqui de orientação para o Brasil. Então, o SESCOM tem investimentos nesse segmento, sim, e pretende continuar para trazer a cultura de fora para o brasileiro. Relação do SESCOM, o que o senhor José Maria Chapino Alcazar pensa a respeito do Mercosul? O Brasil é o grande líder do Mercosul ou isso é subjetividade, romantismo? Não, a gente vê mais com subjetividade, porque todos os acordos que foram feitos pelo Mercosul, a gente viu o Brasil sendo prejudicado, né? Na maioria dos acordos a Argentina levou vantagem e o brasileiro ficou para trás, né? Então nós precisamos ter aí uma articulação política melhor, sem tantas restrições para o produto brasileiro. Relacionamento do SESCOM com as universidades. Esse é um dos projetos que foi criado no SESCOM já o ano passado, que foi o lançamento da Universidade Corporativa. Ela tem como objetivo exatamente se interligar com as universidades que hoje já existem no mercado, aprimorando na educação continuada, ou seja, as universidades que já estão
com os seus cursos formados, a Universidade Corporativa do SESCOM pode entrar e interagir, como os cursos que o SESCOM tem aqui, que já oferece ao seu público, pode ser levado às universidades parceiras também. Então esse é um dos projetos que nós estamos alavancando dentro do SESCOM. Quais os instrumentos? Palestras? Não, cursos efetivamente, pós-graduação, cursos à distância, cursos técnicos, nada a ver com palestra não, é curso efetivamente com grade educacional mesmo. O trabalho de palestras, como é que é feito? O senhor está desenvolvendo esse trabalho, porque o SESCOM tem uma certa tradição e expertise nisso. O senhor desenvolve palestras, promove palestras, o senhor dá palestras? Nós vamos aí, até a oportunidade que você está abrindo de mostrar aí para a sociedade o relacionamento que o SESCOM construiu ao longo desses anos. Nós fizemos parcerias com o Centro das Indústrias, o CIESP, com a FEComércio, a Associação Comercial, e isso trouxe um relacionamento com todos os sindicatos da base. Então nós tivemos na Semana da Micro e Pequena Indústria, dos 2 últimos anos, fazendo palestras de conscientização do público que se utiliza dos serviços de contabilidade. O que é essa palestra de conscientização? Por muitos anos, as entidades contábeis vêm se dirigindo ao seu público interno. Nós estamos falando para o contabilista, entre contabilista. E esse trabalho, ele surtiu um certo efeito na questão da formação do profissional, mas nós não conseguimos atingir os objetivos desejados, que era o reconhecimento público do valor do profissional da contabilidade. Aí nós identificamos que nós tínhamos um público a ser buscado de conscientização, que é o público que se utiliza dos serviços de contabilidade, que é o industrial, o comerciante, o prestador de serviço, o importador, o exportador e todos os segmentos do setor produtivo. Isso tem trazido assim uma eficiência e uma eficácia muito grande, porque essas palestras que o nosso corpo diretivo tem efetuado, eu promovi muitas delas, e hoje mesmo nós tivemos aqui uma reunião para formar mais palestrantes, que é para levar ao público que se utiliza dos serviços de contabilidade a importância da ação preventiva. Se o empresário de contabilidade hoje ele é reconhecido como um darfista, é porque a sociedade o colocou nessas condições. O governo o colocou nessas condições, porque o governo, quando criou a legislação simplificada, ele desvirtuou um pouco a contabilidade e o princípio da essência da manutenção de uma contabilidade regular. Ou seja, quando ele cria a legislação simplificada, ele diz o seguinte: basta a simples escrituração de um livro caixa, e isso fez com que os empresários que tomam serviços não reconheçam a importância da contabilidade. E nós temos levado a esse público do CIESP, da Associação Comercial e da FEComércio, o grande erro estratégico de não olhar pelo aspecto da proteção e manutenção da contabilidade. Então você mostra graficamente a carga tributária, uma opção errada do sistema tributário, uma opção pelo comodismo, achando que estar no sistema de microempresa ou do sistema simples, eu estaria escondido do fisco, que o fisco não está me olhando. Pelo contrário, a maior busca de arrecadação hoje que o governo identifica é no setor da informalidade. Aqueles que estão informal, ou aqueles que estão agindo ainda à sombra da regularidade, o governo está com um mecanismo de identificar esse empreendedor. Então essas palestras, elas são no sentido de alertar preventivamente o empreendedor da importância de uma boa assessoria empresarial e contábil. Isso tem surtido muito efeito, porque aí você trabalha efetivamente na cultura de que quem utiliza do serviço, e os profissionais que não estão ainda adaptados ou adequados com os instrumentos que são necessários para fazer uma boa prestação de serviço, serão pressionados pelo público que se utiliza do serviço. Assim estabelece-se uma parceria com as comunidades que precisam dos serviços contábeis. Exatamente. Dos serviços contábeis. Tecnologia de informação e tecnologia de comunicação hoje tem que ser absorvidas pelos contabilistas. O contabilista, ele está hoje numa transição que, é claro, eu costumo fazer uma comparação com atividades. Por exemplo,
Há 10 anos atrás, você se utilizava muito do despachante de veículos, né? Você era quase que dependente para fazer um licenciamento de veículo. Hoje, eletronicamente, você recebe tudo pronto na sua casa ou no seu escritório. A profissão contábil está passando por essa transformação, não será diferente disso. Aquele profissional de contabilidade que não investir em conhecimento, que não investir em recursos tecnológicos, que não se transformar em consultor estratégico e gestor estratégico, ele irá desaparecer do mercado. Porque logo, todos os contribuintes estarão recebendo as suas guias de pagamento de impostos nas suas sedes, nas suas casas, nas suas residências, porque o governo vai processar todos os dados que ele já recebe antecipadamente e não precisa da interveniência do contador. O contador será necessário para fazer um planejamento estratégico, racionalização de processos, fazer uma otimização de recursos tributários, fazer ações preventivas. Ele vai se transformar no efetivo consultor empresarial. Isso é uma mudança cultural e no ethos profissional. Cultural e ethos profissional. Isso implica até mudança nos referenciais curriculares do MEC, por exemplo. Com certeza. E no Ministério do Trabalho também o perfil do contabilista muda. Muda completamente. Eu diria para você o seguinte, Cometa, que na década de 40 para trás, o profissional de contabilidade, ele era um profissional de respeito, era um consultor da família, era um consultor estratégico. Com o avanço da legislação tributária brasileira e a grande complicação que se criou de obrigações, ele foi perdendo essa essência porque ele ficou um elo de ligação entre o governo e o contribuinte, gerando tarefas. Com a evolução da tecnologia, esses requisitos deixam de existir e ele volta a ser o consultor estratégico e aquele assessor de confiança como ele era nas décadas de 40 para trás. Existem ainda algumas empresas, até grandes, por exemplo, médias, que ainda resistem a essa mudança comportamental do ethos profissional e cultural desse profissional? Falta conhecimento, existe sim. A resistência se dá pela falta de conhecimento. E a gente identifica no mercado que tanto para o empreendedor que para o contador, ou empresário contábil, a adaptação virá pela dor, ela não virá pelo amor. Quer dizer, enquanto o processo ele não passar por uma transformação brusca, as pessoas não estão se identificando com as mudanças que estão vindo aí pela frente. Então, tanto o empreendedor, o rigor do controle eletrônico, o rigor da atenção que o governo imprime na necessidade de arrecadar para cobrir os gastos públicos, ele impôs uma série de mecanismos de controle. E com isso, esses controles estão tão avançados que determinadas tarefas serão desnecessárias pela atividade do contabilista. E o contabilista vai ter que se tornar um empreendedor estrategista. Esse empreendedor estrategista hoje faz com que nasça também as empresas especializadas em consultoria contábil, que é justamente para fazer esse processo de transição? Vamos deixar uma relação bem clara. A contabilidade ela não irá desaparecer nunca. A profissão contábil é uma das profissões nobres no mundo inteiro. Então, nos países mais avançados, essa profissão ela continua em alta e no Brasil ela continuará em alta. O que aconteceu no Brasil foi uma deformação da profissão. Em função de uma série de obrigações tributárias que foram colocadas, o profissional se dedicou mais em cumprir algumas tarefas do que no estratégico. Agora, com o avanço tecnológico, essa profissão volta a ser o estrategista. Então, vamos assim pontuar claramente, o avanço tecnológico não acaba com a profissão contábil. Isso é um mito que algumas entidades andaram fazendo alguns discursos aí que o super simples, que a lei geral da microempresa não necessitará mais de profissão contábil. Pelo contrário, os mecanismos que foram colocados na lei geral da microempresa introduziram mecanismos de controles que a contabilidade será um instrumento de controle mais rigoroso para ela não ser autuada. Porque nós temos dois itens que foram colocados na Lei Geral da Microempresa, que são dois itens de controle, uma limitação de 20% das despesas quando ultrapassarem as receitas e das compras, no caso do comércio, de 80% das compras quando ultrapassarem as receitas e não tiverem a devida justificativa. Então o mito da escrituração simplificada acabou. O microempresário que não tiver uma escrituração contábil regularizada, ele terá sérios problemas fiscais e tributários. Então, não desaparece a profissão contábil. Para os jovens, é uma grande oportunidade
de profissionalização e de sobrevivência, de crescimento profissional. O que nós precisamos é trabalhar agora no aperfeiçoamento cultural dos profissionais que hoje existem e dos que estão chegando agora, mas existirá mercado para todos. Qual o relacionamento que o SESCOM tem com a entidade de classe dos contabilistas? Existe algum trabalho desenvolvido entre o SESCOM ou se pretende se aproximar? Porque isso vai implicar também uma mudança comportamental também lá na categoria, né? Sim, mas São Paulo dá uma lição política. Os contadores evoluíram muito nesse sentido. Nós temos em São Paulo o que nós chamamos das entidades congraçadas da contabilidade. As entidades congraçadas da contabilidade é o SESCOM, Sindiconte, Conselho Regional de Contabilidade, FECONTESP, Aldibra, PEGESP, todas as entidades, IBRACON, todas as entidades que estão lá, que está lá a profissão de contabilidade. A cada 40 dias, os presidentes e vice-presidentes dessas entidades se reúnem para debater os assuntos da profissão. E um dos temas que está sendo debatido é exatamente o futuro da profissão da contabilidade e o que as lideranças dessas entidades precisam fazer para orientar a sua base. Então, este congraçamento existe há muitos anos, é um congraçamento muito interessante, existe em São Paulo, não existe nos outros lugares, nos outros estados, e é um exemplo, inclusive, de inteligência política, porque nesses congraçamentos as lideranças que discutem a sucessão de cada entidade, de cada presidência. E uma das coisas que se discute e se prega nessas entidades é que não deverá haver continuismo do presidente. Vocês podem observar que passa ano, muda o presidente, ele pode ser reeleito pelo estatuto, mas a organização política não admite a reeleição, só em caso extremo, porque nós entendemos que a renovação é o melhor caminho para aprimoramento da profissão e o crescimento da profissão. Então isso é uma inteligência política aqui no estado de São Paulo. Que é o desenvolvimento da habilidade de gestão. Que é o desenvolvimento da habilidade de gestão. Quer dizer, gestão da sua própria vida, gestão do atitudinal da sua própria profissão. Com certeza. E as empresas também, nesse momento, passam por um repensar no que diz respeito à habilidade de gestão. A empresa que não estiver hoje investindo nos seus recursos humanos, que não estiver trabalhando com planejamento estratégico, tendo peças de instrumentos de controle, como uma previsão orçamentária para 2007, que já deveria ter 2008 e 2009, ela terá muita dificuldade em sobreviver com a concorrência que já vem vindo há alguns anos pelo mundo competitivo que existe aí da economia globalizada. Então as empresas de serviços contábeis devem contemplar no seu plano de metas também a mudança comportamental de seus funcionários. Hoje uma empresa que não tenha qualificação profissional e que não invista em recursos humanos e que não dê treinamento constante para a sua equipe, ela não terá sucesso de sobrevivência não. Se ela não se conscientizar disso, a tecnologia substitui e trouxe um grande avanço, mas sem a inteligência do ser humano não há sobrevivência. Senhor José Maria Chapina Alcazar, presidente do SESCOM, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores brasileiros. Primeiro, nós ficamos muito gratos pela oportunidade e a mensagem que eu poderia deixar para concluir, por mais pessimistas que a gente tenha sido em algum determinado momento, vamos acreditar no país. O país é um país de um povo maravilhoso, é um país que tem a propensão para se tornar uma potência do mundo, só depende de nós brasileiros. Não vamos nos intimidar pelas questões mínimas que acontecem, pelos desmandos e desleixos. Vamos acreditar que efetivamente há possibilidade de mudança. Depende de nós. Exercemos o direito de voto agora. Se não formos felizes, vamos exercer novamente, escolhendo pessoas éticas, pessoas idôneas, pessoas que estão comprometidas com o bem da sociedade e não pessoas que estão pensando em si. No Rotary nós temos uma filosofia muito interessante, que eu sou rotariano, que é dar de si sem pensar em si. É um bom lema para todos nós brasileiros. José Maria Chapina Alcazar, muito obrigado pela participação no nosso programa. Nós ficamos muito felizes em recebê-lo, principalmente nossa esperança. Ela se acende mais ainda, a nossa chama aí de esperança, porque você é uma pessoa muito especial, que acredita no Brasil, que acredita
no mundo empresarial, que acredita nos trabalhadores. Obrigado por participar do nosso programa. Eu que agradeço, Cometa. Vocês são muito carinhosos sempre comigo. Eu que sou muito grato por essa oportunidade. O programa Espaço Multimídia fica por aqui. A gente está sempre aqui na TV Aberta de São Paulo, que você pode sintonizar no canal 9 da NET, no canal 72,99 da TVA, no canal 186 da TVA Digital. Até breve.